Pastor Júlio, como é que estamos, Pastor Júlio? Graças a Deus, estamos bem ali na nossa igreja. Deixa eu só pôr o celular aqui no suporte. Tivemos ali um final de semana abençoado com uma conferência profética extraordinária, onde ali Deus se moveu e tem sido bênção. Todos os dias Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito coisas sobrenaturais e a gente está animado, feliz ali com o que Deus fez e está fazendo, né? Em nome de Jesus. Esse é o segredo, Pastor Júlio, é estar animado. Uhum. Eu estava estudando sobre isso, tem um segredo isso aí tremendo. Glória a Deus, você mesmo. Qual é o seu endereço lá, Pastor Júlio? A comunidade Casa do Pai fica ali no Alto de Santana, a Avenida Elmira Martins Moreira. Subindo ali, desceu do Secap, subiu o morro, passou a Assembleia, já é a nossa igreja ali, um lugar bem localizado, temos estacionamento ali na frente para os carros, então assim, tem um conforto para a gente ali, poder adorar realmente juntos ali com o Senhor. Então, deixo o convite para quem aí está procurando uma casa, a Casa do Pai está de portas abertas, vamos lá fazer uma visita. Temos culto ali toda terça e quinta às 8 horas da noite e domingo às 19 horas, 7 horas da noite, em nome de Jesus. E você, a pastora Flávia, a pastora Gisele, pastor Sandro, vocês estão com a corrente Jeová Jireh. Na verdade, a corrente Jeová Jireh acabou em janeiro, né? A gente fechou ela agora em janeiro. Né? Então agora... Isso, fechou. Agora esse domingo eu fechei com a conferência, foi assim extraordinário. A gente já tem milagres para contar, já tem ali alguns testemunhos a ser contado, porque o Deus da provisão agiu e operou nesse mês em nossas vidas. Então tá vindo outra campanha Isso. aí. Até amanhã eu já vou estar divulgando para a igreja, a pastora Flávia também já está com outra ali. Tenho certeza que Deus aí já está fazendo sobrenatural aí nas nossas vidas. Isso, coloca lá no grupo para nós estarmos em oração com você, viu? Compartilhar. Queridos, chegou a hora da palavra, chegou a hora, né? Rubens Siciliano, Lida Teixeira, Milce Machado, Gratidão Eterna, Vanderci Lemos da Cruz. Chegou a hora da palavra. Aleluia. Que chave, pastor? Pastor Júlio, mostra uma chave aí para mim. A minha chave. Uma chave, pastor Júlio. Não tem problema, pode deixar. Deixa eu só mostrando aqui. Não, eu tenho a minha chave, essa eu vou estar em algum lugar. Mostrando aqui a minha chave. Ô, glória, essa daí é a nossa chave, em nome de Jesus. E aí, pastor Júlio, qual é a chave, né? Rafaela Lopes, um grande beijo, Pia. Glória a Deus. Qual é a chave? Qual é a chave? Uma das chaves para termos um 2024 de milagres. Aleluias. Já estamos, né, em 2024, já estamos vivendo, e eu creio que Deus tem muito ainda para fazer. Está só iniciando o ano, está só começando aí as bênçãos, e para termos um 2024 aí próspero, abençoado, são muitas chaves que o Senhor tem entregado, né? Eu tenho assistido todas as lives, cada dia Deus entrega uma chave assim. Ontem eu fiquei assim, ó, cara caída mesmo, com tanta coisa que Deus tem revelado. E é gostoso a gente saber isso, né? Que quanto mais a gente está aqui na presença de Deus, mais a gente está no Evangelho, mais tempo a gente está com Jesus, mais a gente aprende e mais a gente tem para aprender ainda em nome de Jesus, né? Ninguém aqui tem total conhecimento, como ninguém aqui tem total ignorância. Todos nós temos muito a aprender e muito a ensinar em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma chave que Deus tem tratado primeiramente comigo. Quando a senhora passou, Deus já falou comigo essa chave, que Deus já está trabalhando na minha vida, e eu tenho certeza que vai estar trazendo algo novo para todos aqueles que estão assistindo aí, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Pessoal do Facebook está me ouvindo bem aí, para que não perca nada. Presta bastante atenção no que Deus vai falar aos nossos corações hoje, em nome do Senhor. Pastor, eu quero primeiro louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. E tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, porque tem falado comigo, né? Como eu falei, é uma chave que Deus está falando comigo primeiramente, é algo que Deus já vem trabalhando comigo há alguns dias, algumas semanas, desde o final do ano passado, que é uma das chaves para a gente ter um 2024 verdadeiramente de sucesso, é aprender a assumir a nossa culpa, assumir a nossa responsabilidade. Eu sou muito assim, e eu creio que a maioria das pessoas são assim, que a gente tem mania de olhar o nosso fracasso e tentar colocar em alguém a culpa do nosso fracasso. Tentar responsabilizar o outro. E isso, infelizmente, é o natural e da nossa carne, porque isso aconteceu desde lá do Jardim do Éden. Se a gente pegar lá em Gênesis 3:12, logo depois
Adão ter caído, logo após Adão ter comido o fruto proibido, Deus o questiona, né, o que tinha acontecido. E ao invés dele assumir a sua responsabilidade como o cabeça, como alguém que tinha recebido uma ordenança de Deus, ele foi e terceirizou a culpa. Ele jogou a culpa primeiro na mulher, né? Porque ó, Gênesis 3:12 diz assim: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Ele tirou a responsabilidade dele e jogou primeiramente sobre a mulher. E quantas vezes a gente tem feito isso? Quantas das vezes a gente não tem visto o nosso progresso, a gente não tem visto o nosso sucesso e tem jogado a responsabilidade em outra pessoa? Ah, não dá certo porque aquela pessoa não ajuda. Ah, não deu certo porque aquela pessoa não fez. Ah, não deu certo porque aquela pessoa atrapalhou. E a gente entende que sim, o inimigo usa pessoas para tentar nos atrapalhar. Mas nós temos a responsabilidade da nossa vida. Quando nós entregamos o direcionamento da nossa vida para Cristo, nós temos a responsabilidade de fazer tudo aquilo que Ele nos direciona e ordena. E muitas das vezes a gente não faz o que o Senhor nos direciona e vai responsabilizar outra pessoa pelos nossos erros. E quantas das vezes a gente não fez isso? Quantas das vezes a gente não responsabilizou as outras pessoas pelos nossos erros, né? E se você for estudar e conhecer aí as pessoas de sucesso, os grandes empresários, pessoas de nome, pessoas, você vai ver que eles tomam total responsabilidade dos seus atos. Você nunca vai ver alguém rico, você nunca vai ver um Elon Musk, você nunca vai ver... Esse dia eu estava vendo uma reportagem do Justus, falando de uma empresa dele que quebrou, e ele falou, a responsabilidade foi total minha. Daí alguém ainda questionou, não, mas o CEO da empresa era... Ele falou, não, o CEO da empresa eu coloquei. Eu sou responsável. Então, assim, eu sou responsável pelos atos. E a gente vai ver que as pessoas que são bem-sucedidas são pessoas que assumem a sua responsabilidade. Já as pessoas mal-sucedidas, na grande maioria das vezes, terceirizam a culpa para os outros. Nossa, então, se a gente quer ter... verdade, que verdade. Você pode ver todo fracassado, pastor. Você vai ver alguém fracassado, a culpa é da mãe, a culpa é dos irmãos, a culpa é dos filhos, a culpa é do pastor, a culpa é do patrão, a culpa é dos outros. Sempre é dos outros. Fracassado sempre é isso. Já a pessoa de sucesso, ele é sempre responsável pelos seus atos, inclusive dos atos errados, inclusive daquilo que gerou um mal. Então, assim, a gente precisa ter isso. E a gente precisa se libertar desse espírito adâmico de lançar para outra pessoa a responsabilidade. Porque Adão, em vez de olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor me deu uma ordem e eu não fiz, e eu desrespeitei, e eu errei, não. Senhor, foi a mulher. E o pior é que a gente não só culpa as pessoas... Quando a gente é cristão, a gente joga a culpa também para Deus. Porque Adão não deixou só nas costas da mulher. O que ele fala? Senhor, é a mulher que o Senhor me deixa. Foi o Senhor que me deu essa mulher que me fez pecar. Quantas das vezes a gente fala, Senhor, é esse emprego que o Senhor abriu a porta. É essa esposa que o Senhor me deu. É essa igreja que o Senhor me colocou. É isso que está me fazendo mal. E Deus está falando, não, assuma a sua responsabilidade. Quer ter sucesso? Assuma a responsabilidade da sua vida, dos seus atos, dos seus problemas, das suas lutas. Porque senão a gente vai ficar se aborrecendo contra Deus e contra as pessoas que estão ao nosso redor, sendo que a responsabilidade é somente nossa. Lá em Provérbios 19:3, é bem interessante um provérbio que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a nossa insensatez que traz erro, é a nossa insensatez que nos atrapalha, é a nossa insensatez que não nos permite gerar sucesso na nossa vida. E o que a gente faz? O nosso coração se ira contra o Senhor. A gente fica com raiva do Senhor, a gente fica bravo com o Senhor, e o Senhor está falando, assuma a sua responsabilidade, olha para os teus erros, olha para os teus pecados, se arrepende, muda a rota, metanoia, muda a direção, que aí sim eu posso abençoar a sua vida. Mas não, a gente prefere o que? Não, a culpa é do outro. A gente se faz coitadinho perante Deus, como se Deus tivesse filhos coitadinhos, né? Sendo que a palavra do Senhor diz que a gente não tem espírito de covardia, a gente tem espírito de ousadia, de temor, de força. Então, a gente tem que parar de fingir de coitado. Ai, Senhor, me perdoa porque aquela pessoa me fez pecar. Não, eu pequei porque eu quis. Senhor, me perdoa porque eu pequei. Eu errei. Eu tomei uma decisão errada. Eu tomei uma direção errada. Eu fiz o errado, então eu assumo a consequência e, assumindo a consequência, o Senhor pode entrar e mudar a nossa rota. Porque enquanto a gente não muda eu creio que a pastora, como já trabalhou muito com muitas pessoas, e muitas a gente diz centenas, quem sabe até milhares, a pessoa mais difícil da gente trabalhar é aquela que não assume a responsabilidade. Porque se a pessoa não assume a responsabilidade do erro, não tem como ela mudar de rota. A gente só muda de rota quando a gente entende que a gente está no caminho errado. E aquela pessoa que chega, ai, pastor, minha vida está todo um caos porque minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão. Não, Deus não quer mexer com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu patrão. Se é você que está no problema, é você que Deus quer mudar a história.
É você que Deus quer usar, é você que Deus quer mexer, é você que Deus está querendo mudar aí. Mas para isso, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Os grandes homens e mulheres de Deus são pessoas que assumiram seus erros. Porque na Bíblia não tem nenhum santo a não ser Cristo. Todos os outros, inclusive os heróis da fé, tiveram erros, tiveram problema. Eu fico olhando assim para Moisés, que foi um cara assim que viu um sobrenatural, foi o cara que viu assim coisas extraordinárias. Mas um dia ele se ira. Eu acho que ele se cansa tanto do pecado, do erro do povo, que ele vai lá e Deus fala, ó, fala com a pedra. O que ele faz? Pá! Dá uma cajadada. Na pedra que simbolizava o próprio Cristo, ele vai lá e ó, pá! A gente faz isso às vezes. Quantas vezes Deus fala, ora, busca, a gente vai lá e dá a cajadada no Senhor. Sai água? Sai. Mas tem a consequência, porque Moisés não pisou na terra prometida por causa desse ato. Um ato de toda uma história que fez ele não entrar na terra prometida. Um cara que matou uma pessoa e esse assassinato não o impediu de entrar na terra prometida. Mas um dia Deus deu uma ordem. Fale. E ele foi lá por impulso, como a gente faz às vezes. Deu uma cajadada, perdeu de entrar na terra prometida por causa de uma atitude dele. Se arrependeu, assumiu o seu erro, mas teve uma consequência. Mas eu tenho certeza que não entrou na terra prometida terrena, mas está na terra prometida preparada nos céus. Porque se arrependeu no meio do caminho. Então a gente precisa aprender a assumir as nossas responsabilidades, assumir as nossas atitudes, assumir os nossos erros perante as pessoas que merecem e perante Deus. Que a gente também não tem que sair espalhando para todo mundo que a gente errou, não, amados. Não é todo mundo que precisa saber. Quando a gente erra, a gente precisa primeiro se acertar com a pessoa ou com as coisas que a gente errou e Deus. Ponto. Você não precisa sair postando lá, gente, pequei, para todo mundo ver. Porque a maioria das pessoas, né, pastor, tá querendo saber só da nossa vida para falar mal. A senhora estava falando dos fofoqueiros ontem, tem aqueles fofoqueiros que finge que tá se importando com a gente, tá nada, só quer saber para falar mal da gente. Então, não é para esse povo que você deve satisfação. Quando eu falo assumir a nossa responsabilidade, eu errei com alguém, eu vou lá me consertar com essa pessoa. Eu fiz algo de errado, eu vou lá consertar a situação que eu fiz. E aí eu peço perdão para Deus, peço perdão para aquela pessoa e tô resolvido. Davi foi assim. Eu quero mostrar que quando a gente toma a responsabilidade para si, Deus perdoa sim. Davi, no Salmo 51, ele é um salmo de arrependimento, depois que ele pecou, fez tudo errado. Eu vou ler só do 1 ao 5, bem rapidamente, que ele diz assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi errou, Davi pecou, mas quando ele entende isso, se coloca perante Deus, ele fala, ó, Senhor, eu reconheço minhas transgressões. Ele não chegou lá, Senhor, foi a Betseba, foi ela que ficou se mostrando para mim. Foi ela que ficou lá se apresentando, foi ela que ficou lá nua na minha frente. Não, ele estava no lugar errado. Ele não estava no lugar de guerra, ele não estava no seu lugar como rei, na frente das tropas. Ele estava na onde? No descanso, no conforto, na zona de conforto dele, e ali aonde, quando a gente não está no lugar que Deus quer, o diabo tem permissão para entrar. Se eu não estou na posição que Deus quer, o diabo vai lá e coloca umas Betseba. Coloca lá uns pecados, coloca lá umas mesas e a gente vai E o que acontece? Se encanta. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, a gente tem que estar no lugar onde Deus quer. Aonde Deus nos coloca. E assumir a responsabilidade de estar ali. Sair do caminho, sair da rota. Eu preciso voltar para Deus e pedir perdão e não colocar a culpa na rota errada. Porque eu tomei a rota. Deus colocou o caminho. Eu que peguei os atalhos. Então, a gente precisa disso. A pastora Flávia está falando, eu sou protagonista da minha vida. A gente tem que parar de ser coadjuvante. A gente tem que parar de colocar outras pessoas. Nós somos protagonistas da nossa vida. E quem é o escritor? É Cristo. Quem nos direciona, quem faz o papel, quem escreve o que deve ser feito. Para quê? Porque quando a gente errar, porque infelizmente nós vamos errar, até a volta de Cristo nós estamos suscetíveis ao pecado, ao erro, à nossa carne. Até lá, a gente vai errar, vai tomar alguns caminhos errados. E aí, volta, Senhor, errei, pequei contra ti, peguei um caminho errado, não quero mais isso, estou pedindo perdão, mudo de vida e aceito as minhas consequências. Porque imagina se Davi não tivesse se acertado com Deus, será que ele teria aguentado as consequências do pecado dele? Ver tudo o que aconteceu na sua casa, nos seus filhos, no seu reino? Talvez não. E muitas das vezes a gente vê pessoas que estão aí não aguentando a consequência porque não aprenderam ainda a reconhecer o seu erro, aceitar o seu erro e a pedir perdão para Deus. Porque quando a gente pede e aprender, né?
E aprender, não... Uma coisa tão séria aí, pastor Júlio. Você falou uma coisa tão séria aí, e aprender com os nossos erros. A gente tem que aprender com os nossos erros, pastor. Tem uma frase, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Deixa eu só ver. Que o tolo... Não, perdão, deixa eu ver. Que o inteligente aprende com seus erros, o tolo não aprende nunca, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Muitas das vezes a gente não é sábio, a gente não aprende com o erro do outro. Mas se a gente aprender com o nosso erro, a gente já vai ser inteligente o suficiente para não ser como o tolo. Erra e chega perante Deus 1, 2, 10, 30, 40 vezes com o mesmo erro. Que a gente aprenda com o nosso erro mesmo para não cometer ele de novo, né? Porque errar, gente, errar é humano, o levantar é divino, o arrependimento vem do Espírito, que é o Espírito Santo que gera o arrependimento no nosso coração, mas a atitude de não fazer de novo é nossa. Que a gente aprenda isso mesmo. E assim como Davi chegou perante Deus, reconheceu os seus pecados, foi perdoado e teve força para aguentar suas consequências, que a gente hoje assuma as consequências da nossa vida, que a gente assuma a responsabilidade de tudo aquilo que está errado e entender que o que está certo, a glória é de Deus, amados. Que a gente também assuma a responsabilidade dos erros e dê glórias ao Senhor por tudo que está dando certo, amados. Porque a glória nunca é nossa, é dele, é para ele, é por ele tudo da nossa vida, em nome de Jesus. Então que a gente possa verdadeiramente reconhecer que sim, somos, assim como Davi falou, somos pecadores desde que nascemos. E só deixaremos de ser pecador, fisicamente falando, quando Jesus vier nos buscar. Mas até lá, eu não posso chegar perante Deus como um coitadinho. Eu não posso chegar perante Deus como alguém que não tem responsabilidade. E eu não posso chegar perante Deus e falar a culpa é do outro. Não. Eu tenho que ser homem e mulher de Deus, independente da minha idade, e chegar perante Deus e falar assim, errei. Reconheço o meu erro. Apaga as minhas transgressões. Porque Davi não pediu para perdoar só. Ele pediu apaga, some. Que não exista mais, seja lançado fora, que eu seja totalmente limpo. Jesus permitiu isso para mim e para você, mas que quando a gente reconhece o nosso erro e se arrepende verdadeiramente, a gente não é encoberto, não é escondido, pelo contrário, ele é eliminado da nossa vida, a gente é totalmente limpo. Mas isso é somente para quem reconhece, para quem toma verdadeiramente sobre si a responsabilidade do ato. Porque se a gente põe a culpa no outro, amados, não tem como Deus transformar a nossa vida. E que Deus verdadeiramente possa trazer sobre nós esse senso de que nós somos responsáveis pelo aquilo que fizemos de errado. Mas que nós temos um Deus que apaga as nossas iniquidades em nome de Jesus. Amém? Que Deus tenha falado ao meu e ao seu coração aí. Pastores, se quiser complementar alguma coisa, ou se eu esqueci de alguma coisinha, se a senhora quiser trazer algo a mais aos nossos corações, né? Complementar o quê, meu? Glória a Deus. Gente do céu, por favor. Eu vou pedir para a minha profissional colocar essa palavra no Facebook. Por quê? Amém. Por colocar do Insta para o Facebook, para que todos possam vê-lo. Sim. Gente, meu Deus, meu Pai, palavra abençoada. Amém. Ouça mais uma vez. Compartilha. Você vai aprender a ajudar as pessoas, mas confiar em Deus e, acima de tudo, em si mesmo. Em Deus, né? Em Deus e em nós. Por quê? Porque se a gente desanimou com alguém, colocamos a pessoa errada, colocamos confiança demais, não olhamos direito. Uhum. A gente, às vezes... Estou aprendendo. Às vezes eu sou muito assim, às vezes a gente responsabiliza a outra pessoa, mas quem deu autoridade e liberdade dela na nossa vida somos nós mesmos. Então não é culpa da pessoa, é da gente, que muitas das vezes não reconhece quem é, não se preocupa em conhecer a pessoa antes de abrir o coração da vida para todo mundo, né? Eu sempre fui muito assim, graças a Deus, Deus tem me podado um pouco, que eu sempre fui de falar muito, né? Falava muito da minha vida, dos meus sonhos, dos meus projetos. Até falei com a pastora Flávia esses dias, às vezes a gente fica abrindo a boca aí e tem gente de fora que pega nossas ideias, explode lá fora porque a gente não aprendeu a fechar a boca ainda. E não é culpa deles, é culpa nossa que está falando demais. É nossa. Verdade. Né? Não é culpa do outro. Verdade, pastor Júlio, pastora Flávia. Que verdade. Ai, gente, vamos mudar já? Hoje talvez seja muito tarde. O pastor Júlio vai orar por nós nesse momento, pastor Júlio, para que a gente mude já. Vamos orar?